Mas ele quer salvar o casamento. O problema não é o casamento, o problema é o veneno que está aí. O veneno da traição, o veneno do pecado, o veneno do adultério. O que envenenou esse casamento? Ele não quer perder o ministério, que se perca a pessoa que está na presença de Deus, estava na igreja. Ele quer tirar o pecado. Porque uma pessoa que se afasta da presença de Deus, muitas das vezes é por causa do pecado. Começa a se envolver no pecado, começa a se afastar da presença de Deus, não tem meio termo. Sexta-feira eu falava, não existe neutralidade no mundo espiritual. Se a pessoa se afasta de Deus, automaticamente ela vai se chegar ao pecado, ela vai se chegar ao diabo. Não, estou neutro, pastor, não estou tão perto de Deus, mas também não estou perto do diabo, não tem como. Mas Deus não quer que se perca, Ele quer salvar, Ele quer tirar o veneno, mas salvar. Enfim, aquela farinha para mim representava o poder de Deus e esse ministério de salvação, de reconciliação. E aí, eu ia te entregar a farinha, consagramos a farinha aqui, mas Deus me deu uma ideia melhor, que eu falei com a irmã Cida, está ali, irmã Cida, que Deus abençoe a senhora. Falei, irmã Cida, a gente consegue fazer um pãozinho com essa farinha? Porque seria mais fácil para você entregar para aquela pessoa que está afastada da igreja e que ela comesse, que entrasse nela para tirar aquele veneno. Talvez, irmãos, olha para o pastor, tem gente que não está na igreja hoje, sabe por quê? Que foi envenenada. Em que sentido, pastor? Foi envenenada por escândalos. Talvez o pastor que conheceu a escandalizou, se envolveu talvez em algum escândalo, enfim, ela talvez foi ofendida e aquele veneno entrou no coração, ela talvez foi machucada e aquele veneno entrou no coração. E o que precisa ser feito? Precisa-se entrar ali essa farinha para que seja arrancado esse veneno. Só que eu vou dizer para você, o veneno só entra, fala comigo assim, ó, pela falta de conhecimento. Você lembra por que aquele jovem, a Bíblia deixa claro, né? Por que ele pegou coisa envenenada para usar? A Bíblia diz assim, ó, porque não conhecia. Quando a pessoa não conhece, é porque faltou o quê? Conhecimento. Porque senão o veneno não entra. Senão a pessoa não vai trazer para o seu caldo, não vai trazer para o seu coração veneno. Então busca se aproximar de Deus e conhecer mais a Deus, porque o dia que um pastor errar e falhar, na tua frente, você vai falar o problema dele com quem? Com Deus. Eu vou continuar com quem? Com Jesus. O dia que um irmão ofender você, você vai perdoar e ele falar, é ele com Jesus, mas eu vou continuar com quem? Com Jesus. Por que as pessoas trazem veneno para o seu coração? Porque não conhece, como aquele jovem também. Não conhecia, não conheceu. Trouxe veneno para o seu coração. Irmão, a pessoa que ela aceita o veneno no seu coração é porque ela não conhece a Deus como deveria de conhecer. E acaba permitindo esse veneno entrar no coração e se afasta. E se distancia. Porque quando a pessoa tem conhecimento, fala comigo assim, ela não aceita veneno. Você está lá, imagina o jovem procurando lá, o Eliseu mandou ele, procura alguma coisa para fazer um caldo. Ele procurou, viu algo, falou, isso aqui, acho que vai dar um bom caldo. E encheu, a Bíblia diz, a sua capa. Foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Eu não entrei na mensagem ainda não, mas Deus me incomodou para falar mais disso. Foi enchendo a sua capa de veneno, mas por quê? Porque ele queria? É porque ele não conhecia. É o que acontece com as pessoas hoje. Sabe, a pessoa vai pegando palavras envenenadas, vai pegando coisas que ela vê e vai trazendo tudo para dentro do seu coração pela falta de conhecimento de Deus. Porque Deus nunca errou com ninguém. Deus não erra. Nosso problema é a falta de conhecimento. Oséias 6,3. Ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Exatamente. E aí entrou o veneno. Mas o que eu quero mostrar para você hoje é que ainda dá para salvar. Ainda tem jeito. O Ministério da Reconciliação, que nós vamos ler aqui de novo a respeito dele, ele é um ministério de junção, de aproximação, de conserto, não de separação. Porque geralmente quem está envenenado começa a se apartar, começa a se afastar. Eu nunca esqueço do que eu ouvi uma vez de um criador de ovelha. Um pastor. Você sabe como é que o criador de ovelha sabe quando a ovelha está doente? Ela se afasta.
Exatamente. Olha para você ver, não é à toa que a Bíblia chama a gente, compara a gente com a ovelha, porque a ovelha se comporta muito parecido com o ser humano. Quando ele pega uma ovelha que ela começa a ficar afastada das outras, ela começa a ficar distante, ele já sabe, ela está com um verme, ela está doente. E aí como é que cura o verme? Como é que tira o verme da ovelha? Sabe como é que tira o verme da ovelha? Azeite. Sabia disso? Você derrama azeite sobre a ovelha e o verme sai. Diga glória a Deus. O azeite, você sabe, na Bíblia ele representa quem, né? O azeite representa a presença do Espírito Santo. Irmão, é isso que tira o verme da ovelha. Porque não é normal a pessoa se afastar. Lembra que eu falei? O que se separa, o que se afasta, busca o seu próprio interesse. Está fazendo a sua própria vontade, não a de Deus. E aliás, está indo contra, a Bíblia diz, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nunca foi o desejo de Deus afastar, nunca foi o desejo de Deus separar, nunca foi isso. Falei um pouquinho a respeito da questão do casamento, só estou voltando um pouquinho aqui. Casamento, a coisa é muito mais séria do que as pessoas estão vivendo hoje. Citei aqui há casos e casos, tá? Não estou falando que é todo caso, mas uma pessoa que se separa pela questão por não ser, não sendo, melhor dizendo, o adultério, a Bíblia diz que ela está em pecado. Olha que coisa. E aquele que se casar com aquele que se separou também está em pecado. Jesus falou isso. Ah, mas por que disseram assim para Jesus? Por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Jesus falou por causa da dureza do coração. Mas no princípio Jesus foi claro, não era assim. No princípio disse Deus, deixa o homem pai e mãe e une-se a sua esposa, os dois serão uma só carne. O desejo de Deus não é separar, a dureza do coração do homem é que faz separar, mas o desejo do coração de Deus era a reconciliação, é a união. Amém, Jesus? Há casos e casos, tá? Como eu falei, teve gente que veio falar comigo, pastor, então como é que está a minha situação? Vem cá, me explica, me conta aí a sua situação que eu vou te falar como é que está. No teu caso é assim, no seu caso é diferente. Pastor, mas a pessoa foi embora, eu não queria separar, mas a pessoa me deixou e eu fiquei sozinho, lutei e agora eu sou obrigado a continuar sozinho? Aí não, a Bíblia diz que nós não fomos chamados para escravidão. Se o incrédulo, o infiel quiser deixar, que deixe. Lá em 1 Coríntios 7 fala isso. Mas tem gente que está brincando com esse negócio. Qualquer diferencinha, qualquer coisinha, não sei se vai dar certo, não sei não, eu acho melhor cada um seguir o seu caminho. Peraí. Como eu brinquei, em lugares que você vai, tá, oi fulano, tudo bem, essa aqui é a minha esposa, prazer conhecer, daqui um mês você volta, oi, tudo bem, essa aí é quem? Essa aqui é a minha esposa, porque lá não deu certo, aí daqui mais um mês você volta, oi, tudo bem, essa aqui é a minha esposa, pior que Salomão, e está levando a coisa na brincadeira, irmão, não é assim não. Casamento não é descartável, família não é descartável. Aliás, Deus não gosta de descartar coisa não, Deus prefere salvar. E é isso que eu quero continuar mostrando para você. Vamos rapidinho então, lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, vamos ler rapidinho. Ele diz aí, isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo e nos deu o ministério do quê? Então nós temos o ministério da reconciliação, nós temos que viver dessa maneira. Foi isso que Jesus trouxe para nós, é isso que Jesus quer que nós vivamos. O que é o ministério da reconciliação? É a obra da reconciliação, na nossa vida e também através de nós. Ele diz mais, 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Ele diz, e pôs em nós a palavra do quê? Essa é a palavra de Deus, a palavra da reconciliação. 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com quem? Com Deus. 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê?
justiça de Deus. Então Deus nos deu o ministério da reconciliação, pôs em nós a palavra da reconciliação e nos tornou embaixadores para também dizermos às pessoas que se reconciliem com quem? Com Deus, com Cristo. Esse é o ministério da reconciliação. Não é a separação, não é o afastamento, como nós temos falado aqui. A solução não é descartar, a solução não é jogar fora, a solução é reconciliar. Mas o que precisa ter para acontecer a reconciliação? Primeira coisa, meu irmão, primeira coisa, nós precisamos parar de procurar culpados. Você sabe qual é a maior dificuldade que as pessoas têm de se reconciliar? Porque elas querem encontrar sempre um culpado. Foi isso que Deus falou no meu coração. Quem está na igreja não volta para a igreja por quê? Porque ela diz assim, eu saí da igreja por causa do fulano. Eu saí da igreja por causa do ciclano. Eu saí por causa do beltrano. Eu saí por causa disso ou por causa daquilo. Então, na mente da pessoa, a obrigação daquele que a feriu, que o ofendeu ou que fez alguma coisa que a tirou da igreja, é que vá lá e traga ela de volta. E não é assim que funciona. Não é desse jeito. Você sabe por que os casais não se reconciliam? Porque a mulher fala assim, a culpa é dele. E ele fala assim, o marido fala assim, a culpa é dela. Sabe por que os irmãos não se reconciliam? Porque um fala assim, ó, ele que me magoou, ele que falou mal de mim, e o outro vai falar do mesmo jeito, foi ele que começou. Meu irmão, enquanto se procurar culpados, não tem como procurar reconciliação. Fala comigo assim, ó, quem procura reconciliação, não procura culpados. Você tem que decidir, ou você procura reconciliação, ou você procura o culpado. Porque se você ficar procurando culpado, você vai ficar muito tempo desse jeito. E vai se perder. Quem ficar procurando culpado vai perder o casamento. Quem ficar procurando culpado vai perder a família. Eu vou te mostrar hoje na Bíblia. Quem fica procurando culpado vai perder a salvação. E vai chegar diante de Jesus, escuta o que eu estou te falando. E Jesus vai falar assim, por que você não me serviu? Por que você não cumpriu o meu propósito para você? Por que você não serviu naquele ministério que eu dei para você servir? Por que você não usou o talento que eu te dei para usar? Por que você não usou o que eu dei na tua mão? Aí vai falar assim, por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do beltrano. E Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar, irmão. Escreva o que eu estou te falando. Deus não vai lá no dia do juízo ficar procurando culpados. Cada um vai responder por quem? Por si. Então começa agora já. Começa a assumir responsabilidade das suas coisas, começa a assumir responsabilidade da sua vida e para de ficar procurando culpado. Porque no dia do juízo ninguém vai poder apontar o dedo para ninguém, porque cada um está escrito claramente, há de prestar conta de si mesmo. Então eu quero começar daqui, quem procura reconciliação tem que desistir de procurar culpados. Da onde o senhor tirou isso, pastor? Vamos lá que eu vou te mostrar a história dessa mulher que é muito forte. Para as irmãs que estavam ontem lá na reunião das mulheres, presta atenção nisso aqui. 1 Samuel capítulo 25, vamos lá. A história é grande, não vai dar para a gente ler tudo, o tempo também não permite, mas eu vou tentar ser breve, tá? 1 Samuel capítulo 25. Liga para mim esse ar aqui. Pode colocar ele no 20, 25, 26. 1 Samuel capítulo 25. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Irmão, a pessoa que fica procurando culpado vai perder. Vai perder a família, vai perder casamento, vai perder a casa. E o mais importante de tudo, vai perder o quê? A salvação. Irmão, não é brincadeira não. Desperta, acorda, escuta. Eu vou resumir aqui para você. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal. Esse homem é o seguinte. O Davi estava fugindo de Saul. E Deus tinha dado a Davi um exército de mais ou menos 600 homens. E o Davi era um homem de Deus, irmãos. E onde Davi ia, apesar de estar fugindo de Saul, ele ajudava as pessoas. Então,
ele teve um tempo no Carmelo, era onde o Nabal vivia, criava ovelhas. E em todo o tempo em que Nabal esteve ali juntamente com os criadores de ovelhas, os tosqueadores de ovelhas de Nabal, ele cuidou deles, protegeu eles, sabe, livrava de roubo, de ladrões, de assalto. O exército de Davi ajudou muito a cuidar dos empregados, do rebanho de Nabal. Fizeram isso sem pedir nada em troca, fizeram isso até sem Nabal saber. E um dia, o Davi está precisando de comida para os seus soldados, para o seu exército ali de 600 homens. O Nabal era um homem muito rico, de muitas posses, muito dinheiro, e ele manda lá uns jovens procurá-lo e dizer, fala para aquele próspero, olha como Davi trata Nabal, dizer aquele próspero, como é que vai você, como é que vai a sua casa, como é que vai o que você tem, olha, Davi nos enviou e pediu se você pode ceder para ele comida, alimento, para ele, para o seu exército, assim, assim, assim. E meu irmão Nabal, ele humilha Davi, ele humilha, porque ele diz assim, eu lá sei quem que é Davi, ele sabia muito bem quem era, o que eu sei é que tem muitos escravos que estão escapando aí dos seus senhores, dizendo que é alguma coisa, em outras palavras, deve ser um escravinho que escapou aí da casa do seu senhor. E aí vem a notícia para Davi, a resposta, e Davi manda todo mundo colocar a espada no cinto e diz, amanhã não vai ficar um vivo naquela casa. Nabal era louco. A Bíblia diz que ele tinha uma esposa muito sábia e inteligente. E bonita, está escrito assim, inteligente e bonita. E eu falo assim, né, tem tanto homem aí, irmão, que só vai dar valor quando perde, né? Misericórdia, irmão. Não ter juízo, né? Uma mulher inteligente e bonita. E aquele, posso falar? E aquele tontão, né? Aquele bobão, às vezes não dá valor. Vai escutando a história. Quando a Abigail fica sabendo, ela toma um susto, porque o jovem vem e fala assim, olha, a senhora não sabe o que está acontecendo, mas eu vou falar para a senhora. Pelo amor de Deus, a senhora precisa fazer alguma coisa. Davi enviou aqui servos dele para pedir ajuda para Nabal, e o exército de Davi foram muito bons para nós, nos ajudou, nos protegeu, e ao invés de ajudar, o Nabal distratou, humilhou Davi, e eu vou dizer uma coisa para a senhora, o mal está vindo aí. Davi não vai deixar por isso mesmo, a senhora tem que fazer alguma coisa, porque senão vai morrer todo mundo. Imediatamente, e ele ainda diz assim, ó, o servo de Abigail fala para ela, e ele é tão filho de Belial que ninguém consegue conversar com ele. Deixa eu falar uma coisa, irmão, eu estava lendo a Bíblia ontem, eu falei, nossa, como tem pessoas assim? Tem gente que ninguém consegue conversar com ela, irmão. Tem gente que não ouve ninguém, presta atenção nisso que eu estou pregando para você. Tem gente que não ouve ninguém. Eu vou dizer uma coisa para você, gente assim vai ser tratado pelo próprio Deus. Vai ser tratado pelo próprio Deus. Não quero saber de pastor não. Aí vem a mulher falar, aqui, não quero saber não. Aí vem o outro, não quero saber. O Nabal, ele era assim. Tanto que o servo de Abigail fala para ela, fala assim, ó, não tem quem possa falar com ele. Tanto é que ele fez o que fez, e ele diz, está feito, e ponto final, e ninguém podia falar, mas o que você fez? Não, ele não quis saber. Aquele tipo de pessoa que faz, e ponto, e está fazendo, e continua fazendo, e não ouve ninguém. O que eu falei para você? Escreve aí, a pessoa vai ser tratada pelo próprio Deus. Quem não ouve ninguém vai ser tratado pelo próprio Deus. Isso é coisa séria. A Abigail imediatamente vai lá, pega lá cavalos, mulas, carrega de pão, carrega de mantimento, carrega de carne e leva correndo, fala, vai na frente que eu estou indo atrás. Quando ela chega, ela tem uma atitude tremenda para com Davi, acho que daqui já dá para a gente continuar, porque deu para resumir bastante. Vamos no versículo 24, olha o que ela faz. E lançando-se aos pés de Davi, tá? Abigail aqui. E disse, Senhor meu, olha o que ela vai falar, irmãos. Minha seja o quê? A transgressão. Ela fala, deixa pois falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua
serva. 25. Meu Senhor, agora não faça, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor, que o quê? Que enviastes. Então ela se lança aos pés de Davi, e ela fala uma coisa que quando eu li isso aqui mexeu comigo. Ela fala assim, ó, volta no versículo 24, Samuel. Ela fala assim, ó, ah, Senhor meu, minha seja o quê? A transgressão. Aí a Bíblia NVT, acho que é a NVT ou a NVI, ela fala assim, ó, caiu aos pés e disse, a culpa é toda minha, meu Senhor. Irmão, a Abigail, ela é o símbolo de alguém que está buscando reconciliação. E por que essa reconciliação? Irmão, olha para o pastor, o marido dela era louco, o marido dela era um estúpido, o marido dela não merecia. Mas se ela não busca aquela reconciliação, o que ela ia perder? Você quer ver? Vou mostrar para você. Pula lá para o versículo 32, tá? Rapidinho que você já vai entender. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvastes de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. 34. Porque na verdade, escuta isso, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o quê? Nem mesmo o quê? Então o que essa mulher iria salvar, reconciliando-se ali, ou acertando a situação com Davi? O que ela ia salvar? Toda a família dela. Se você pegar a tradução, o significado da palavra reconciliação, um dos significados que eu achei muito interessante é assim, ó, é desfazer a má fama de alguém. Sabia? Reconciliação, desfazer a má fama de alguém, consertar um mal entendido. Olha que coisa, consertar um mal entendido entre duas pessoas. Foi o que ela fez. E para isso, o que ela precisou fazer para conseguir essa reconciliação? Volta lá no versículo 24 de novo. O que ela precisou fazer? Se lançou aos pés de Davi, o que ela disse? Minha seja o quê? Então o que ela precisou fazer? Assumir a culpa. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Lembra que eu falei para você? Meu irmão, quem quer reconciliação, encontrar reconciliação, precisa desistir de encontrar culpado. Porque às vezes a pessoa dá mais valor em ter razão do que em ter paz. A pessoa dá mais valor em ter razão do que em permitir a salvação. A pessoa dá mais valor em ter razão do que perder, do que eu salvar a família. Prefere perder o casamento, prefere perder a família, prefere perder o ministério, prefere perder a salvação. Eu vou falar para você, eu estava lembrando aqui, quantas vezes no ministério, a minha esposa é testemunha do que eu estou falando, irmão. Quantas vezes, estou falando como pastor no ministério, eu não tinha errado. Mas quantas vezes no ministério, eu tive que chegar e falar assim para alguém assim, ó, tá certo, a culpa foi minha. Não, realmente, é eu que não entendi. Não, realmente eu estou errado. E não estava. Agora eu vou falar aqui na frente dela, porque eu tenho certeza que ela também já teve esses momentos. Quem é casado, todo mundo já teve. Em que eu não estava errado, mas eu tive que chegar para ela e falar assim, tá bom, a culpa é minha. O erro foi meu. Só que ela está rindo ali, porque várias vezes, ou mais vezes, ela já teve que chegar para mim e falar, tá bom, eu entendi, eu errei. Você está entendendo, sim ou não? Sabe por quê, meu irmão? Se você quer reconciliação,
e quer encontrar culpado, as duas coisas não vai dar. Essa mulher não tinha culpa de nada, essa mulher era uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. Se você tiver tempo, aqui não dá tempo, né? Mas lá na sua casa, procura ler depois o capítulo 25 todo, você vai ver os elogios que Davi faz para essa mulher. Você foi enviada por Deus. E essa mulher, ela era tão de Deus que ela fala para Davi o que ia acontecer. Se você quiser ler antes, ela fala assim, olha como que ela convence Davi. Ela fala, o Senhor é um servo de Deus, não suja suas mãos com isso, porque o Senhor guerreia as guerras do Senhor. Lá na frente, quando o Senhor for rei, olha o que ela fala para Davi. Ela era tão de Deus que ela profetiza o que ia acontecer. Ela fala assim para Davi, quando o Senhor for rei, o Senhor vai ser, que isso não seja uma transgressão, que seja trazida como culpa, que o Senhor matou alguém sem causa. E aí ainda fala assim, ó, ela foi esperta, ela fala assim para Davi, e quando o Senhor for rei, lembra da tua serva. Entendeu, né? Ela já sabia que aquele homem, que ela era marido dela, não ia durar muito tempo. Ela foi infiel, pastor? Não. Ela foi sincera. A intenção dela talvez não fosse se casar com Davi, mas que ele lembrasse da luta dela, da aflição dela e ajudasse ela de alguma forma. Mas ela descreve para Davi tudo o que ia acontecer. Ela era uma mulher de Deus e ainda assim ela assumiu o quê? A culpa. Para quê, pastor? Para que houvesse reconciliação, acerto de duas partes, para que houvesse a paz, para que fosse apaziguada o mal entendido, para que não morresse toda a sua família, inclusive os seus filhos que não tinham culpa de nada, porque Davi falou assim, ó, não ia ficar nenhum menino. Imagina a cabeça dela como mãe, o que aquela criança tinha culpa? Escuta, você, marido, esposa, o que teu filho tem culpa? Ou mulher que está pensando em chutar o balde, jogar tudo para o alto, o que teu filho tem culpa? Mas quem ia sofrer? Eles, exatamente. É o que acontece hoje, irmão. Sabe o que acontece hoje? Isso por amor a Deus, quando a gente decide a desistir de procurar culpados e muitas vezes assumir a responsabilidade, nós alcançamos a reconciliação. Mas para isso nós temos que sacrificar a nossa razão. Quem quer alcançar a reconciliação, levanta a mão toda vez que for necessário. Então desiste da sua razão. Perdoa. Perdoa porque enquanto você continuar com a mágoa no seu coração, enquanto você continuar com o ressentimento, falar, não quero nem saber, foi ele que arrumou o problema, só que todo mundo ia perder, todo mundo ia sofrer. Ninguém ganha, irmão. Mas a culpa não foi minha, pastor, mas tá bom. Olha, não foi eu que errei, mas me perdoa. Desiste da razão e procura reconciliação o mais rápido possível. Porque a perda ia ser muito grande, irmão. Davi estava vindo com fúria, Davi estava vindo com espada. Ah, mas meu marido, pastor, é um grosso, meu marido é um estúpido, meu marido é um Nabal, então deixa que Deus vai tratar com ele, eu vou te mostrar aqui. Deus trata. Quem crê em Deus, diga amém. Faz como Jesus, eu vou te mostrar, deixa Deus tratar. Mas para você de endurecer o seu coração, procurando ter razão, procurando quem é o culpado, porque todo mundo vai perder com isso. Abigail tinha meninos que nem sabia do que estava acontecendo, queriam morrer naquele dia. Ela falou, não posso deixar, eu prefiro assumir o quê? A culpa. Mas a culpa não é minha, mas tem alguém que está vendo. Diga glória a Deus. Que a culpa não é sua, e Ele vai te recompensar. Abigail é a maior prova disso. Ela assumiu uma culpa que não era dela, para salvar gente que não tinha culpa nenhuma. E ela salvou. E o marido dela, eu não posso pregar tudo por causa do horário, mas o marido dela, o próprio Deus tratou com ele. Quando ela chega em casa, ele estava fazendo um banquete bebendo, enchendo a cara. Versículo 36 fala assim, ó, e vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em casa um banquete como um banquete de rei. Ele não estava nem aí, irmão, nem aí com a paçoca. E diz assim, ó, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito o quê? Nem imaginava, irmão, que era para ter morrido naquele dia. Nem imaginava.
Pastor, eu faço o que faço, chego em casa, meu marido está bêbado, não quer nem saber, eu oro, eu jejuo, eu busco diante de Deus. Faz sua parte. Minha esposa, pastor, eu busco, eu clamo, eu oro. Não. Faça a sua parte. Faz, assuma a responsabilidade. É muito fácil falar, o erro é dele, o erro é dela. O difícil para nós é falar, seja minha culpa então. Não sei se é ou se não é, mas que seja a minha transgressão. Se eu não posso mudar ele, mas eu posso mudar a mim. Eu não posso consertar ela, mas eu posso consertar a mim. Eu vou. Eu quero deixar de lado a minha razão para poder fazer o que é certo. Enfim, ela não fala nada com ele. Diz assim, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Não adiantava, ele estava bêbado. Ela deixou para lá. Versículo 37 fala, sucedeu pois que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como o quê? Chegou de manhã, ela levantou e falou, vem cá, vamos conversar. Você estava aí bebendo, você estava aí como coração muito alegre, você não sabe o que aconteceu ontem. Você, eu, nossa família, quase morre todo mundo. Irmão, tem a hora certa de falar. Tem hora certa de falar. Às vezes é melhor você dizer assim, não, deixa para lá, está tudo bem, a culpa é minha, o erro é meu. Quando chegar na hora certa você fala. Amém, Jesus? Deixa sair o vinho, deixa sair o calor da discussão. Está entendendo, sim ou não? Deixa sair o calor da coisa, deixa. Vai chegar o momento certo de você falar. Tenha sabedoria. Pastor, minha vontade era chegar lá e falar umas coisas para o meu patrão que não sei o quê. Calma. Vai chegar a hora certa de você falar. Na hora certa ela falou. E não foi ela que tratou com ele. Quem foi que tratou com ele? O próprio Deus. A Bíblia diz que amorteceu seu coração, ele ficou igual uma pedra. Olha o resultado agora, versículo 38. E aconteceu que passado quase 10 dias. O que diz aí? Feriu quem? Foi Abigail que feriu ele? Irmão, ela podia estar morrendo de raiva por dentro. Esse louco, ele não sabe, ele não tem noção do que quase aconteceu, ele está aí, bebendo, como se nada tivesse acontecido. Mas imagina o coração dela, ela é ser humano, sim ou não? Imagina, ela podia estar morrendo de raiva. Ele imagina o que eu tive que fazer para salvar a nossa família, ele está aí bebendo. Mas ela não tocou um dedo nele. Na hora certa ela falou e fala assim, e Deus tratou. Fala para o irmão do seu lado, fala, na hora certa você vai falar e Deus vai tratar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Você e eu, nós temos que procurar reconciliação. Diga glória a Deus. Não, pastor, mas eu estava na igreja fazendo certo. Quantos desviados aí? Eu estava na igreja fazendo tudo certo. E tinha uma pessoa lá que não queria saber de nada. Estava no altar, estava bebendo. Estava fazendo isso, estava não sei o quê. Tá. Então a culpa foi minha. Eu vou voltar para a presença de Deus. Porque se eu me afastei, a culpa foi quem? Foi minha. Foi minha. Vou assumir a culpa. Vou me reconciliar com Jesus. Deixa que Deus vai tratar. E trata, viu, irmão? Trata, estou falando para você, trata. A pessoa que está brincando com as coisas de Deus, você não tem que se afastar por causa dela. Você tem que continuar com Jesus, porque Deus vai tratar dela. Essa coisa de, eu saí da igreja que eu vi muita coisa errada. Irmão, quando você sai, o erro é seu. Porque quem está fazendo coisa errada não fica, estou falando para você. Pode ficar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, daqui a pouco, Deus trata. A obra é de quem? De Deus. Estou falando para você que eu já estou na caminhadinha, já tem um tempo, eu já vi muita coisa. E todas elas eu vi Deus tratar. Decidi permanecer, decidi continuar, decidi ignorar e continuei com Jesus. Foi indo, chegou o dia que Deus tratou. Não ficou, não fica. Então permanece com Jesus. Deixa a razão de lado, porque quem quer reconciliação tem que desistir de ficar procurando culpado. A culpa foi dele. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela disse assim, a culpa foi minha, então seja a minha transgressão. Porque o que eu quero é salvar, o que eu quero é reconciliação, o que eu quero é não perder minha família. Diga glória a Deus.
quem foi que fez isso? Com quem que Abigail aprendeu isso, pastor? Vamos lá, vou mostrar para você. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Não haverá reconciliação, irmão, enquanto ficarmos jogando a culpa nos outros. Não vai ter. Só tem reconciliação quando eu assumo a culpa, eu assumo a responsabilidade, falo, eu que vou orar, eu que vou buscar a Deus, eu que vou fazer o que eu tenho que fazer. Cada um vai dar conta de si quem? A Deus. 1 de Pedro 2, 21. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, mas não foi eu que errei, e o senhor está pregando aí, eu vou ter que ir lá então e falar, a culpa foi minha? Eu estou falando? Estou fora. Quem está falando com você é Deus. Está entendendo, sim ou não? Agora, se você não quiser buscar reconciliação, tem problema. Fica com prejuízo. Fica com a sua razão, segura ela com toda a sua força, porque ela vai te custar muito caro. Vai, pastor, vai. Se a Abigail fica com a razão dela, ela poderia ficar. O errado é meu marido, esse louco, mas ia custar muito caro para ela. Ia ou não ia? Ia. Eu falo para você, não vale a pena. Às vezes a razão fica caro demais, é melhor a reconciliação. Diga glória a Deus. Não compensa. Olha o que Jesus fez. Abigail aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Quem achou, diga amém. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? É só a gente pensar em Jesus. Que culpa Jesus teve para morrer na cruz? Mas ele assumiu a culpa, sim ou não? Assumiu. Ele não quis procurar o culpado, porque se ele procurasse, ele encontraria, cada um de nós aqui, a culpa daquele sofrimento. Mas ele falou, eu assumo a culpa. Olha Abigail falando, você vê como é bonito? Olha Abigail falando, seja a minha a transgressão. Não foi o que Jesus fez? Pegou o que você fez, o que Adão fez assim, tá bom, então seja a minha a transgressão. Vamos colocar a coisa em ordem? E morreu para consertar. É tremendo, sim ou não? Diga glória a Deus. Irmão, é o que a gente tem que procurar fazer. Tá bom, eu não errei, mas então seja a mim, eu assumo. Eu vou pegar, vou orar, vou colocar diante de Deus e Deus vai resolver. Diga glória a Deus. Continua. Ele diz assim, para que sigais as suas o quê? Pisadas. Eu falo para você, irmão, muitas das vezes vai ser duro seguir as pisadas de Jesus. Não vai ser fácil, não. Eu estava até brincando na hora que a gente estava cantando aqui, né? Vou seguir os passos de Jesus. Aí eu falei, você vai mesmo? Tem certeza? Porque as pisadas de Jesus não foi fácil. Jesus não foi culpado de nada, mas sempre assumiu o quê? A culpa. Lembra do primeiro culto da Santa Ceia que eu falei, Jesus nunca errou, Deus nunca errou, mas sempre foi Ele quem buscou o quê? Reconciliar. Olha quais são as pisadas de Jesus, versículo 22, você quer seguir? Essas são as pisadas de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano, nunca errou. O qual, quando injuriava, o que ele fazia? Não injuriava. Quando padecia, o que ele fazia? Não ameaçava, mas entregava-se àquele que faz o quê? Que julga justamente. Diga glória a Deus. Acabou, irmão. Acabou. Eu vou ficar preferindo a razão? Não. Olha o que a Abigail fez. Ela se entregou àquele que julgava justamente. E Deus julgou. 10 dias depois o Senhor feriu e ele morreu, acabou. Não sei se era o que ela queria, mas foi o que Deus quis fazer. Não queira o mal de ninguém não, mas coloque nas mãos de Deus e deixe que Deus venha fazer o quê? Julgar. Pastor, a pessoa está errada, mas sou eu que toda vez busco a reconciliação, sou eu que todas as vezes assumo a culpa. Glória a Deus, irmão. Você crê que tem alguém que está vendo, sim ou não? O Deus está vendo, Ele vai te recompensar. Abigail foi grandemente recompensada. Vamos entender o que Abigail se tornou? Abigail era mulher de um homem muito rico, de fato. O Nabal era muito rico. Mas talvez ela nem usufruísse de toda aquela riqueza, de tão duro que ele era de coração. Devia ser ruim para ela também. Mas o que Abigail se tornou? Esposa de Davi. O que Davi se tornou? Rei. E o que ela se tornou?
Diga glória a Deus. Deus recompensou ou não recompensou ela? Você está entendendo, irmão? Deixa Deus recompensar você. Entregue-se àquele que julga como? Justamente. Amém, Jesus? Para terminar, deixa eu correr, nós já vamos encerrar já. Rapidinho, tá? Vamos lá para Mateus capítulo 5. Versículo 23, tá? Mateus 5, 23. Já vou encerrar. Rapidinho eu vou falar desse assunto. Nós já vamos orar. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, falei disso aqui o mês passado, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja, não é que você tem contra o irmão, é que o irmão tem alguma coisa contra ti. Versículo 24. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25, por quê? Ele diz, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre onde? Na prisão. Irmão, irmã, escuta o conselho de Jesus, concilia-te depressa, não fica demorando não. E talvez eu tenha pregado desde a Santa Ceia a respeito disso, e talvez você ainda está com o teu coração aí fechado. Mas não fui eu que errei. Ah, mas não foi eu que fiz. Mas a culpa não foi minha. Irmão, o prejuízo vai ser muito maior. Porque se não der tempo de você encontrar o teu adversário no caminho, vamos lembrar da história de Abigail, se ela fica ali com o coração duro, mas não foi eu que errei, que morra todo mundo então. Mas não foi eu que errei, que o Nabal pague o preço. Mas não ia morrer só Nabal. Se ela fica demorando, ela não ia encontrar Davi aonde? No caminho. Até aquele momento, Davi era o que dela? Adversário, você sabia? Adversário. Foi o ministério da reconciliação que tornou ele amigo. Outro significado de reconciliação que eu tenho estudado esses dias é tornar inimigo amigo. Faz isso, irmão. Depressa. Lê lá depois na sua casa, é que não dá tempo, repito, da gente ler tudo aqui, mas lê na sua casa o quanto que a Abigail teve que ser rápida. Está ouvindo o que eu estou falando? Sim ou não? Lê na sua casa. Ela teve que ser rápida. Ela se apressou, correu, pegou e correu para encontrar Davi aonde? No caminho. Está ouvindo o que eu estou falando? No caminho. Porque se ela não se apressa, meu irmão, ele chega, estava tudo acabado. Olha o conselho de Jesus, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao oficial e te encerre aonde? Na prisão. Olha o último versículo, 26. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Diga misericórdia. Concilia-te depressa. Eu quero entregar o pão para todo mundo, entrega lá, por gentileza.